Olá, paz seja convosco. Esta gravação é mais uma gravação da rádio A Voz do Avivamento, uma mensagem que leva a volta de Cristo e leva o Evangelho da graça de Deus a todas as nações da terra. O texto que quero meditar com você nesta gravação está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, 21 e 6, 1 e 2, que nos dirá assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Capítulo 6, versículo 1. E nós, cooperando com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz: ouvi em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Amados, Deus tem me impulsionado a pregar sobre esta palavra de 2 Coríntios 5, 21. Aonde chegar esta transmissão, aonde chegar esta pregação, Deus te encheu com a sua virtude. Deus, ele encheu você com toda a virtude do alto. Jesus disse em João, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeeis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. No último estudo da palavra que fizemos, enfatizamos sobre o batismo com o Espírito Santo. E quero aqui falar das bênçãos que Cristo adquiriu para nós na cruz do Calvário. Cristo, além de dar o Espírito Santo, ele levou muitas coisas ruins. Ele levou, na verdade, todas as coisas ruins no meu e no seu lugar. Gálatas capítulo 3, versículo 13 dirá que Cristo nos resgatou da maldição da lei, se fazendo maldição por nós. O que está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Verso 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé tenhamos o Espírito prometido. Cristo se fez maldição por nós, para que nós fôssemos abençoados. Cristo nos comprou. 1 Pedro 1, 19, 20 vai dizer que não foi com ouro, não foi com prata que nós fomos adquiridos da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Meu amado irmão, irmã e amigo ouvinte, a palavra de Deus garante que Cristo te comprou, Cristo te resgatou e te libertou. Quando ele bradou na cruz: está consumado. João 19:30. Hebreus 2:14 vai dizer que, visto que os filhos participam das mesmas aflições, ele também participou das mesmas coisas, para que pela morte ele pudesse destruir o poder do diabo, que tinha o poder sobre a morte, para livrar, versículo 15, os filhos de Deus, que por toda a vida, por medo, estavam sujeitos à escravidão. No versículo 16 vai dizer que ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Nós somos abençoados, nós somos descendência de Abraão, porque Deus disse a Abraão em Gênesis 12, 3: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Glória a Deus. E Cristo aqui, ele faz uma compra, ele faz um resgate, ele nos compra da mão do inimigo, ele nos compra da mão daquele que tinha um direito legal sobre as nossas almas. Tem muitas pessoas que têm medo, têm uma certa neurose de que o inimigo vai atacá-las. Cristo nos resgatou. 1 João 5,18 diz que nós somos de Deus. E aquele que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo. O maligno não lhe toca. Você é propriedade exclusiva de Deus. E o inimigo não tem poder sobre a tua vida. Você é comprado, lavado, redimido no sangue do Cordeiro. Jesus na cruz do Calvário, ele fez uma compra por você. Ele levou suas maldições. A palavra diz em Isaías 53, 4 e 5 que verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós não temos que afirmar que nenhuma doença é nossa, pois Cristo já levou tudo na cruz do Calvário. Cristo já nos libertou. A palavra diz que Ele nos tirou do império das trevas. Colossenses capítulo 1, versículo... Agora me fugiu a memória o versículo, mas está em Colossenses 1. Que Cristo, Ele nos resgatou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1, 13 e 14. Em quem temos a redenção em seu sangue, a remissão dos nossos pecados. Seus pecados já foram perdoados. Muitas vezes a causa da ansiedade, a causa da culpa no mundo é que as pessoas se punem, as pessoas se culpam, quando a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Em Romanos 8:32 vai dizer: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu e quem ascendeu aos céus, que está à direita de Deus e também intercede por nós. Há um que intercede por nós. Há um Deus Todo-Poderoso que nos dá a vitória, que já nos garantiu a vitória na cruz do Calvário. E o que isso tem a ver com o texto em questão? Cristo levou todos os nossos pecados na cruz do Calvário, todas as nossas maldições, todas as nossas dores. Isaías 53:5 no final diz que pelas suas pisaduras nós fomos curados. 1 Pedro 2, 23 ao 25 diz, mas eu vou me focar no 23: levando ele nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Glória a Jesus. Pelas feridas de Jesus nós fomos curados. Aleluias. Pelas feridas dele nós fomos curados. Nós fomos abençoados. 2 Coríntios 8, 9 diz que nós conhecemos a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Efésios 1:3 diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Mesmo que a sua situação seja contrária, mesmo que a sua situação seja de derrota. Provérbios 18:21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua, da minha língua, da sua língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Comece a declarar palavras de vitória, comece a abençoar. A palavra diz em Romanos 12: abençoai e não amaldiçoeis. O mundo está carregado, o mundo está pesado por causa de palavras negativas que as pessoas falam. Palavras de derrota, palavras de desânimo, palavras que atraem problemas sobre si. Como meditamos ontem em Romanos 10, que esta é a palavra da fé que pregamos. E se
com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Quando você confessa: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor me curou, eu creio que o Senhor é o meu libertador, eu creio que o Senhor me cura e me liberta de todas as enfermidades, que o Senhor se fez maldição na cruz do Calvário para que eu seja abençoado, que o Senhor me resgatou da maldição da lei, se fazendo maldição por mim, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegue a mim por Jesus Cristo, para que pela fé eu receba a promessa do Espírito. Efésios 4:29 diz que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente a que seja para edificação, para que transmita graça aos que ouvem. Uma das maneiras de transmitir graça é falando pela fé. 2 Coríntios 5:7 diz: porque andamos pela fé e não pelo que vemos. Também na Epístola de Judas, capítulo 1, versículo 20 diz: mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, para a misericórdia que está guardada para a vida eterna. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2 diz que o que fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, porque em espírito fala mistérios. 1 Coríntios 14:4 diz que o que fala em outra língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Tem o hábito de orar em línguas. Talvez você diga: mas eu não sou batizado com o Espírito Santo. No momento que você recebeu Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo já passou a habitar dentro de você. E ali se iniciou um processo de batismo com o Espírito Santo e com fogo. Apenas falta a evidência do dom de línguas. Mas muitas vezes as pessoas querem sentir o dom de línguas, não querem falar pela fé. Dizem que se falarem vão falar na carne, mas não há outro jeito de falar. Atos 2:4 diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar. Em todas as vezes em Atos que pessoas falam em línguas, elas começam a falar. O Espírito apenas as inspira a falar. Talvez já há palavras na sua boca e você prende para não orar. E você tem resistido ao Espírito Santo de maneira tal que ele se afasta de você. E você muitas vezes se entristece, porque você indiretamente está sentindo a tristeza dele. E a palavra é clara aqui no versículo 21 de 2 Coríntios 5, que aquele que não conheceu o pecado, ele foi desamparado pelo Pai. São Mateus 27:46. Olha aqui em Romanos 8:14, Paulo dissesse que nós somos filhos de Deus, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Jesus nunca chamou o Pai de Deus, mas na cruz ele sempre chamou de Pai. Mas na cruz ele brada: Deus meu, por que me desamparaste? Ali Cristo faz uma troca com o Pai. Ele leva tudo de ruim que há em nós. Ele leva em seu corpo mortal, simbolizando ali o nosso velho homem cravado na cruz. E ali começa uma nova história com a ressurreição de Cristo. Ele já não morre mais. E você que tem vida eterna em Cristo também já passou da morte para a vida. Você que tem uma vida com Cristo, aleluias, já não morre mais, porque você já tem a vida eterna em si. Muitos estão esperando viver a vida eterna depois do arrebatamento, mas você tem a vida eterna em si. Você tem a vida eterna habitando dentro de você. E aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado, ele se fez maldição. Salmo 22:6 vai dizer que ele se fez verme.
para que nele nós fôssemos cheios da virtude de Deus, nós fôssemos feitos justos. E a palavra de Deus diz em Romanos 5:1: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Se você ainda não tem paz com Deus no seu coração, é porque você está tentando agir pelos seus próprios meios e você não entendeu a graça de Deus. Escolha hoje viver pela graça, descanse em Deus, confie em Deus, obedeça a voz de Deus. Não haja pelo seu impulso, haja por aquilo que Deus diz na sua palavra. Não haja por profeta A, B ou C. Deus diz em Hebreus 1:1, havendo falado antigamente até João Batista por meio dos profetas, hoje ele fala pela palavra. Que palavra é essa? João capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. João 1,14 diz que a palavra se fez carne e habitou entre nós. A palavra está na nossa boca e no nosso coração. A palavra está perto de nós, como eu disse, Provérbios 18:21. Você pode criar vida pelo poder da palavra. Você pode criar bênçãos pelo poder da palavra. Você pode criar vitórias, curas desse tempo, criar cura do coronavírus, cura das epidemias, cura do sarampo, cura de todas as doenças pelo poder da palavra. Quando você fala a palavra, quando você toma a palavra para si, a Bíblia não é somente um livro que se lê como um livro histórico e se estuda como um livro teológico. É um livro que se vive praticando os seus ensinos pela fé. E eu te garanto que você, ao praticar os ensinamentos da palavra pela fé, a sua fé aumentará. Os discípulos pediram ao Senhor: Senhor, aumenta-nos a fé. E essa deve ser a nossa oração nos dias de hoje. Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé de modo que eu atinja uma fé que traspasse os montes, que remova montanhas. Senhor, aumenta a minha fé. Usa-me, Pai, como instrumento da Tua vontade, para curar os enfermos, para libertar os cativos, para curar os quebrantados de coração, para anunciar o Teu ano aceitável. Senhor Jesus, usa-me. Usa-me poderosamente na Tua obra. Usa-me poderosamente no Teu reino, porque Ele quer te usar. A palavra diz em 2 Coríntios ainda, me focando no texto, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nele quem? Em Cristo. Efésios 2:4 diz que Ele nos fez assentar juntamente com Ele em lugares celestiais. Já somos mais do que vencedores. Romanos 8:37. João 5:24 diz que aquele que crê nele já não morre mais, mas passou da morte para a vida. João 10:10 diz que o ladrão, o inimigo, não vem senão para roubar a alegria, para roubar a palavra, para matar os seus sonhos, para destruir a sua vida. Mas Jesus veio para que você tenha vida e vida com abundância. Meu amado irmão e amigo e ouvinte que escuta essa gravação, ou que escutará, Jesus te encheu com a virtude de Deus. Você tem a unção do Espírito. 1 João 2:20 diz que nós temos a unção do Santo e nós sabemos tudo. Nós temos a unção que vem do alto. Nós temos a unção que liberta. Jesus disse em João 8:32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele diz em João 14:6, e aproveitando que hoje é comemorado por muitos como o dia da mentira, Jesus disse em João 14:6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em João 17:17 ele diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quando você toma a palavra de Deus para si
e declara a palavra de Deus, declara a cura das enfermidades, declara a vitória sobre o pecado, declara Romanos 6,6 que o seu velho homem foi crucificado com ele, para que você não sirva mais ao pecado. Declara Romanos 6,14 que o pecado não terá mais domínio sobre a sua vida, pois você não está mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Deus começa a se manifestar na sua vida, porque quando andamos na lei, quando andamos somente pregando o Antigo Testamento, vivendo o Antigo Testamento, há pessoas que dizem: mas você pode enxergar Jesus no Velho Testamento. Hebreus 10:1 diz que a lei era sombra das coisas futuras. Sim, podemos enxergar Jesus no Antigo Testamento, mas não praticar as coisas que estavam ali. Porque a palavra diz em Gálatas 3:10 que todos aqueles que estão debaixo da lei, eles estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não cumprir uma das palavras dessa lei para obedecê-las. Além dos 10 mandamentos, havia 613 regras a mais. E nós não conseguimos obedecer nenhum mandamento direito. E Jesus deixou apenas 2 mandamentos. São Mateus 22:29 ou 39. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Este é o primeiro e grande mandamento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quando você ama o seu próximo, você não cobiça o que é do seu próximo. Você não cobiça a mulher do seu próximo. Você não cobiça os bens do seu próximo. Você não levanta inveja contra a vida do seu próximo. Você não peca. Quando você ama o seu próximo, você ama seu pai e sua mãe. Você ama a sua família. Quando você ama o seu próximo, quando você ama a Deus, você descansa porque você obedece a Ele. Você quer ser como Ele. Você sabe que na palavra diz que Deus descansou. Então você também descansa. Tira um período. Descansa dos trabalhos físicos. É no 7º dia? É no 1º dia? Todos os dias são santos para o Senhor. Quando você está na palavra de Deus, no amor de Deus, você não toma o nome do Senhor em vão. Você cumpre todos os mandamentos, enfim. Todos os mandamentos. Você não mata, você não rouba, você não fala falso testemunho contra o seu próximo. Quando você anda no amor de Deus, amando a Deus, os primeiros 4 mandamentos: não terás outro Deus, não farás imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor em vão, guardarás um dia de descanso, que ali sábado significa descanso e não somente o nome do dia da semana. E os outros 6 mandamentos de amor ao próximo: honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás nada do teu próximo. Quando você cumpre os 10 mandamentos, somente amando a Deus e amando ao seu próximo, você cumpre toda a lei. Porque Paulo vai dizer que toda a lei, Romanos 13:8, se cumpre em uma só palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Paulo chega a falar: de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Ele diz em Romanos 10, Romanos 10:5, se não estou enganado, que o fim da lei é Cristo para todo aquele que crê. Jesus em Mateus 5:17 ele diz: não penseis que vim abrogar a lei e os profetas. Não vim abrogar, mas em cumprir. Jesus cumpriu a lei na cruz do Calvário. Jesus nos livrou da maldição da lei. Jesus nos livrou de toda a maldição, que está no capítulo 28 de Deuteronômio, e depois você pode pesquisar, que o Senhor feriria com a peste, com a tísica, com a febre,
que os céus se tornariam de bronze, que a terra se tornaria seca e nós ficaríamos doentes até definharmos. Cristo nos livrou de toda essa maldição. Ele nos libertou. Ele se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justos, nós fôssemos feitos santos, nós fôssemos salvos por ele pela graça. Efésios 2:8 diz que pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Jesus já comprou a sua salvação na cruz do Calvário. Você é justificado pela fé. Jesus te justificou perante Deus. E você não tem mais mácula. Você não tem mais mancha. Jesus limpou as suas vestes. Jesus purificou as tuas vestes. Eu quero ler uma passagem aqui em Lucas 4:17-21, que diz assim: E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, isso é Jesus. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Jesus veio para evangelizar, para ganhar o mundo para ele. Tanto que a palavra vai morrer, que a palavra vai falar, que ele morreu por todos, 2 Coríntios 5:15, para os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A palavra realmente morreu, mas ela germinou e gerou fruto, porque Jesus disse: se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, ele gera muito fruto. Jesus gerou a igreja através da sua morte. Quando ali foi furado o seu lado na cruz, foi furado e saiu sangue e água. Ali nasceu a igreja, o sangue para a remissão dos pecados e a água para a purificação, a lavagem do Espírito Santo pela palavra. Jesus foi ungido para evangelizar os pobres, curar os contritos de coração. Essa é a nossa missão. Proclamar liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos. Ele veio para libertar os cativos, restaurar a vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele diz em João 14:12 que aquele que crê nele faria as obras que ele fez e faria maiores do que essas, porque ele iria para o Pai. E tudo que nós pedíssemos em nome dele, ele faria para que o Pai fosse glorificado no Filho. Peça a Jesus hoje que te renove. Peça a Jesus que te encha com o Espírito Santo. Peça a Ele que encha-o com a sua presença, que te dê dons de sinais e maravilhas. Que manifeste em você os dons, os sinais. Comece a te acompanhar. Que os sinais que seguem aos que creem, em Marcos 16, 17 e 18, se cumprem na sua vida, que dizem: estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Lucas 10:19 diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Creia, Deus já te deu vitória sobre o maligno.
Aquele que é de Deus é nascido, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. 1 João 5,18. Deus te deu vitória sobre todo o mal. O que a palavra diz em Hebreus 2,14. E encerro por aqui. Que visto que os filhos têm participação na carne e no sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte pudesse destruir o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrar, versículo 15, os que por medo da morte estavam sujeitos à escravidão. 16. Porque em verdade ele não tomou os anjos para abençoá-los, mas tomou a descendência de Abraão. Você é abençoado, porque um dia Cristo morreu por você, se fez maldição por você, ele se tornou enfermo por você, ele levou uma coroa de espinhos para que você fosse curado na sua mente, para que você tivesse a mente de Cristo. Ele foi enfermo por você, para que você seja curado, esteja curado. Ele se fez maldição em nosso lugar para que fôssemos abençoados. Ele cumpriu a lei para que nós fôssemos salvos pela graça. Ele se tornou pecador na cruz, se tornou pecado para que fôssemos salvos do pecado e libertos do pecado. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do seu amigo de todos os momentos, Jonathan Ricardo Dias. Que Deus te guarde, Deus te abençoe, Deus te ilumine. E lembre-se, a tua fé em Jesus Cristo com certeza te levará à vitória. Eu amo você. Fique com Deus. Fique em paz. Paz seja convosco. Amém.